Glória a Deus, aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Eu gostaria também de deixar um versículo para as irmãs, para as mães. E nesse contexto de missões, nós sabemos, acredito que toda mãe sabe, que tem uma missão. Toda mãe tem uma missão. Toda mãe tem a missão de instruir o filho, a filha, no caminho em que deve andar. Então saiba, mãe, que você é uma missionária. Na tua casa você é uma missionária. Na educação dos teus filhos você é uma missionária. Está aqui em Provérbios 22 e no versículo 6. Diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Às vezes a mãe ensina quando é pequeno, ensina o caminho do amor, ensina o caminho da paz, ensina o caminho que vai fazê-lo crescer saudável. E aí o filho cresce e parece que esquece de tudo, mas não esqueceu não. Aleluia, porque a palavra de Deus é uma semente. E como uma semente de mostarda bem pequenininha, quando ela é lançada, ela gera uma das maiores árvores. Então saiba que a tua missão não é desnecessária. Ah, Rebeca, mas eu tenho tido prova na minha casa, eu não consigo, eu falo do Senhor Jesus, mas parece que entra por um ouvido e sai por outro. Vai com calma. O Senhor está trabalhando no coração do teu filho. O Senhor está trabalhando no coração da tua filha. E Ele não esquece, vai voltar sim. Aleluia, porque a promessa é de paz na casa, é de paz no lar. Aleluia, é de salvação na casa. E o Senhor vai trazer um por um. E eu estava refletindo ali, e o Senhor colocou algo em meu coração. Aleluia, as mães abraçam, não é? As mães abraçam seus filhos, as mães cuidam dos seus filhos, as mães fazem qualquer coisa. Diz que no momento de perigo, as mães parecem que se revestem de uma força que nem sequer se explica. A mãe tem isso. Mas quem abraça a mãe? Aleluia. E quem é que está abraçando a mãe neste tempo? E o Senhor colocou em meu coração nessa noite de fazer uma oração pelas mães, com vocês mães, e vocês por si mesmas e por outras mães, que nesse momento estão sem saber o que fazer, porque o seu filho foi embora, porque na sua casa não há mais aquela alegria do filho ou da filha, ou mesmo da mãe. Você que é filho, vamos ficar em pé nessa noite, vamos fazer essa oração e vamos apresentar as mães missionárias, vamos apresentar as mães que perderam seus filhos. Vamos apresentar, mães, apresentem a si mesmos, a sua casa, os seus filhos, para que o Senhor guarde o teu coração. Aleluia, não te deixe perder o equilíbrio nesse tempo tão difícil. Muitas vezes nós vemos para a igreja como um refúgio, como um momento de ali poder ouvir uma palavra de amor, poder ser abastecido com o amor do Senhor, mas só Deus sabe como está o teu coração. Então nessa noite vamos pedir ao Senhor pelas nossas vidas. Filhos, peçam por suas mães, peçam ao Senhor para abraçar o coração das suas mães, peçam ao Senhor para fortalecer o coração das suas mães, porque elas não são de ferro. Até parecem que as mães são de ferro, mas não são de ferro. E um momento em outro, se não for fortaleza do Senhor no coração, se desestabiliza. Então vamos pedir ao Senhor nessa noite, porque só Ele pode fortalecer a cada uma de vocês, a cada um dos filhos, a cada uma das mães. Aleluia. Para que passe por essa aflição, esse tempo, e saia vitoriosa, e saia vitorioso. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor nessa noite.
Amado Deus, amado Pai, estamos felizes, Senhor, por estarmos aqui nesse lugar de adoração, nesse lugar de entrega, nesse refúgio, onde, Pai, nós adoramos o Teu nome, onde, Pai, nós elogiamos as mulheres, as mães dessa casa, onde, Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, para aprender mais de Ti, para Te louvar, para Te agradecer, para Te honrar. Mas nesse momento, Senhor, eu quero Te pedir por algo que colocaste em meu coração. Oh Deus, abraça o coração das mães nesse momento. Abraça o coração de cada mãe, Senhor, que está aqui. Oh Pai, mas não só pelas mães que estão aqui, Senhor, mas por mães que não chegaram aqui, porque não tiveram condições de vir ao templo. Oh Deus, abraça o coração, Senhor, de cada mãe. Abraça, Senhor, o coração de cada uma, Pai, com o Teu amor, com a Tua fidelidade, com o Teu aleluia. Oh Deus, abraça, Pai, o coração das mães que perderam seus filhos. Abraça, Senhor, o coração daquelas que perderam seu esposo. Abraça, Senhor, o coração. Fortalece, Pai. Fortalece, Jesus. Oh Deus, dá consciência aos filhos, Pai. Neste tempo tão difícil, Pai, dá consciência aos filhos. Retoma o respeito dos filhos aos pais. Retoma o respeito dos filhos às mães. Converte o coração das mães aos filhos. Converte o coração dos filhos às mães. Oh Deus, ajuda, Pai. Ajuda na missão que cada mãe tem. Ajuda na missão que cada mãe tem, Senhor, de instruir o seu filho, a sua filha no caminho em que deve andar. Mas nesse momento eu te peço, Senhor, de forma específica, abraça, Senhor, o coração. Abraça, Jesus, a alma. Oh, meu Deus, vem fortalecer o coração. Vem fortalecer a alma. Vem fortalecer, Senhor, o Espírito. Oh Deus, vem libertar, vem restaurar, vem santificar, Pai. Oh, Anagarabá, Anagarabá, Xadagarabá, Anagarabá, Xadagarabá. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Oh Jesus, ao encontro da mãe missionária que está lá do outro lado. Oh Senhor, que está distante dos seus filhos. Oh Pai, que os seus filhos estão aqui, Pai, sentindo falta. Oh Deus, Senhor, abraça o coração. Só Tu tens o poder, Senhor, de abraçar, Pai, de abraçar, de fortalecer, de renovar a fé. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, estamos aqui para Te louvar, para Te honrar, mas também para clamar, Senhor. Nós estamos aqui para clamar. Oh, maravilhoso Deus, abraça o coração. Oh Deus, abraça o coração. Abraça o coração dos esposos que perderam as suas esposas, dos filhos que perderam as suas mães, das mães que perderam os seus filhos. Oh Deus, fortalece, porque Tu és mais do que qualquer médico. Tu és mais do que qualquer psicólogo. Tu vais aonde o médico não vai. Tu vais aonde o psicólogo não vai. Tu vais aonde, Pai, nenhum profissional consegue ir. Tu estás acima. Tu estás acima. Abraça, Pai, o coração. Abraça o coração. Abraça com o Teu renovo, com o Teu amor, com o Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos. Amém, amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vai adorando ao Mestre. Vai adorando ao Mestre, que uma das formas que Ele vem é na adoração. Aleluia.
É na adoração, mãe, que Ele vem e te abraça. Aleluia. Não é emocionalismo. Você pode até pensar, não é realidade mesmo. E o Espírito Santo vai nos guiando. Aleluia. Vai nos guiando pela nossa necessidade. Pela nossa necessidade. Por aquilo que precisamos. Aleluia. Glória a Deus. E refletindo, pensando essa semana, pedindo ao Senhor uma palavra, o Senhor me levou a um texto que está aqui no Evangelho de Marcos. Gostaria que a igreja abrisse as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Glória a Deus, o Senhor está aqui, igreja. O Senhor está aqui para dar paz ao teu coração. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aqui em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, que diz assim: E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare viva. E foi com ele. E seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Glória a Deus. Amado Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento e queremos ouvir a tua voz. Pai, fala, Senhor, conosco, fala ao nosso coração, através, Senhor, da tua palavra. Espírito Santo, tu tens a liberdade, tu tens a total liberdade nesse momento. Nós queremos sair daqui fortificados pela tua palavra, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse texto, amados irmãos, ele está no livro de Marcos, essa narrativa. Marcos foi um evangelista que escreveu no final dos anos 50 depois de Cristo. E nesse tempo havia fortes perseguições aos cristãos, aos novos cristãos. E ele escreve como um reforço na fé daqueles novos cristãos. Os cristãos que estavam em Roma. E ele escreve este evangelho
para deixar como uma herança espiritual para aqueles novos cristãos. Se referindo a Jesus como Deus, como Filho de Deus, como Deus operando no meio do povo, como Deus operando no meio das pessoas, como Deus operando aqui, na nossa terra, através do seu Espírito, através de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus ele veio com um propósito, com um especial propósito. E Marcos, ele escreve, ele tem como seu mentor, ou como aquele que estava ao seu lado, lhe auxiliando nas informações, o próprio Pedro, que caminhou com Jesus. Então, muita coisa, Marcos, ele extrai, ele tem as informações por justamente Pedro, que foi um dos discípulos, e que nessa narrativa ele está junto aqui de Jesus. Então, era alguém que esteve com o mestre, era alguém que foi instruído pelo mestre, e que estava agora passando, olha Marcos, aconteceu assim, assim e assim. Escreve e deixa, para afirmar, para fortalecer a fé desses novos cristãos. Então, o propósito do livro de Marcos é esse, é fortalecer. E interessante é que não só os primeiros cristãos lá no primeiro século, mas há 2000 anos ainda nos fortalece. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Então, aquilo que homem nenhum pode chegar, a espada chega. A espada vai lá e faz a divisão de alma e espírito. Aleluia! Glória a Deus. Então, o propósito de Marcos ter escrito foi relatar a obra de Cristo, o poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo, atuando na humanidade, atuando nas pessoas e para aquele propósito de salvação. E interessante que este texto ele está aqui quando Jesus ele retorna da região de Gadara. Ele retorna e ele já estava nesse ambiente, nesse lugar que nós lemos a narrativa antes. Então as pessoas, e ele já tinha feito muitos milagres nessa região. Então ele foi para outra região, e aí quando as pessoas souberam que ele iria voltar, se aglomeraram, né, na linguagem que nós estamos usando agora, se aglomeraram, uma multidão ficou esperando Jesus chegar. E é justamente nessa narrativa onde ele chega nesse lugar, provavelmente em Cafarnaum, do outro lado do mar da Galileia, e ele chega e a palavra vai dizer que uma grande multidão estava ali esperando Jesus. E no versículo 25, no versículo 24, novamente diz que uma grande multidão não só estava ali, mas apertava Jesus. Quer dizer, era muita gente, muito próximo, e Jesus passando por aquele, assim como está na narrativa, ele ia junto com Jairo para a sua casa, para fazer o milagre da cura da sua filha. E ele estava ali indo por entre a multidão. E o que eu acho lindo é que havia uma mulher que estava no meio da multidão. Mas ela tinha um propósito. Aleluia. Ela estava no meio da multidão, mas ela tinha uma história. Ela estava no meio da multidão, e quando nós falamos de multidão, nós falamos de muita gente, numa expectativa, o que vai acontecer, quem é mais que ele vai curar, que milagre ele vai fazer, mas havia uma mulher que estava ali no meio da multidão. Aleluia! Aleluia! E a Bíblia vai dizer que essa mulher, há 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue. Uma hemorragia. E fluxo é algo contínuo. E quando fala de sangue, fala de vida. Então o que ela tinha estava consumindo a sua vida. Aleluia. E o Senhor falou ao meu coração. Aleluia.
É tempo de observar, é tempo de pensar, é tempo de refletir se algo está consumindo a nossa vida. Há uma vida de Deus em cada um de nós, há uma vida de Deus que Ele colocou em cada um de nós. Como está a nossa vida? Quando eu li essa narrativa e falou fluxo de sangue, o que é fluxo contínuo? O que é sangue e vida? O que estava acontecendo com ela? Estava se esvaindo. E qual era o resultado dessa mulher? A morte. Porque se aquele problema continuasse, qual é o resultado de qualquer doença? Aleluia! E o Senhor falou ao meu coração: observa se algum fluxo que está impedindo, que está contínuo, e está tirando algo que eu te dei. Essa palavra, quem sabe, você vai refletir durante a semana. Será que alguma coisa está como fluxo contínuo? E o que você quer falar, Rebeca? Que fluxo de pensamento você está pensando? Algum fluxo de desânimo que está no teu coração? Algum fluxo de pensamentos negativos? Algum fluxo de pensamento que não são pensamentos de fé? Algum fluxo de vício que está corroendo o teu relacionamento com Deus? É tempo de refletir. É tempo de nós refletirmos. Porque nessa narrativa, o fluxo dessa mulher era um fluxo que estava esvaindo a sua vida. Mas ela estava ali no meio da multidão, com um propósito. E você está aqui com um propósito. Aleluia! Aleluia! Você está aqui com um propósito. Então olha o mestre no meio de nós. Então olha o mestre no nosso meio. Ele está na multidão. Ele está nesse aperto mesmo. Mas ele está aqui. E se você for esperto, você vai tocar nele hoje. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Então a primeira questão que o Senhor colocou em meu coração foi essa questão. Observa, vê se há algum fluxo, porque no caso dessa mulher, estava levando para a morte. E no nosso caso, muitas vezes, o fluxo que está na nossa vida está levando a nossa vida espiritual à morte. Aleluia, aleluia, aleluia. Ela estava na multidão. E qual era o propósito? A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela havia padecido com muitos médicos nesse tempo. Os médicos não eram como hoje, valorizados, tem uma classe, tem uma ciência totalmente formulada. Naquele tempo a medicina era mais comum. A forma de se curar era por mistura de plantas, rituais. Era como um curandeiro hoje, só que de forma mais natural. Eram os médicos daquele tempo. E a narrativa vai dizer que ela despendeu de tudo, de tudo que ela tinha, ela despendeu para a sua cura. Ora, 12 anos lutando contra uma enfermidade, 12 anos lutando contra um problema. Isso só não atingia o físico daquela mulher, como atingia a sua alma. Por quê, Rebeca? Porque uma mulher nesse estado, jamais ela poderia ser mãe. Ela não poderia tocar nem homem. O problema dessa mulher, colocava ela no canto e dizia: você não pode nem sequer estar no meio dessa multidão. A tua situação, você deve estar isolada. Era o estado dessa mulher. Não poderia tocar em pessoas. Se ela tocasse, as pessoas ficariam imundas. E teria que fazer um ritual de purificação. Ela não poderia jamais ser mãe. Então não era só físico o problema dessa mulher, era emocional também. E era espiritual também, porque se ela não poderia ir para a sinagoga, ouvir o mestre falando,
ouvir aqueles homens que estavam lá falando, ela também não poderia alimentar a sua fé. Então o problema daquela mulher era geral, era na sua vida completa. Mas ela estava ali no meio da multidão com um propósito. Aleluia! Aleluia! Ela estava ali no meio da multidão, não como espectador, o que é que Jesus vai fazer, para onde ele vai. Não! Ela estava no meio da multidão, pensando assim: se eu tocar. Só você sabe o quanto tem lutado com aquele problema. Só você sabe os médicos, as pessoas, os profissionais que você tem ido atrás contra este problema que você está. Oh, aleluia, só você conhece a tua dor. Mas o mestre está no meio. O mestre está na multidão. Quem sabe não é hoje que você vai tomar uma posição. Aleluia, há ocasiões, há situações que realmente o Senhor não vai permitir que o homem coloque a mão. Ele mesmo vai querer fazer, mas ele não faz enquanto você não ir atrás dele. Aleluia, ele não vai agir, não vai fazer enquanto você não tomar uma posição de ir atrás dele. E foi o que aquela mulher fez. Ela não tinha mais recurso algum. Ela não tinha mais para onde ir. A situação dela estava terrível. Ela nem poderia estar no meio da multidão. Mas ela pensa: se eu tocar, se eu tocar pelo menos nas vestes. Oh, como é que está a tua fé nessa noite? Como é que está a tua confiança no mestre nessa noite? Como é que está a nossa confiança no mestre nessa noite? Porque tem coisas que ele não vai permitir o homem dar o resultado. Ele não vai permitir que o homem coloque a mão. Ele vai esperar você vir atrás dele. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ela pensou: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, deste homem, eu sararei. Aleluia! Aleluia! Eu sararei. A minha situação vai ser resolvida. Essa situação que me perturba vai cair por terra. Aleluia! Se tão somente eu tocar. E eu lendo essa semana, esta narrativa, este texto, o Senhor falou profundamente ao meu coração: quantos não já perderam a fé em mim? Quantos já não perderam a confiança que eu posso fazer? Aleluia! A ciência está se expandindo. É muito conhecido